Amigo, o que você está desenhando aí? É Hollow Knight, porque why? Eu não entendi nada, mas ok. Daí lá estava o Krogo primeiro navegando pelo YouTube, daí ele se depara com um canal que ele era inscrito e daí ele vê e Hollow Knight e não era ele não gostou na época. Daí se passa mais um tempo, ele conhece um canal chamado Azul. Ele clica no vídeo e se depara com isso. É azul e vai tomar no cu. Só que ele fala de Hollow Knight e daí eu passei a gostar desse jogo. Então vamos pra próxima. Mas eu queria falar. O que é um Metroidvania? Muitos já devem ter ouvido esse gênero, só que vocês realmente sabem o que é Metroidvania? Metroidvania é um estilo de jogo onde mistura basicamente Metroid de Super Nintendo e Castlevania, eu acho que de Super Nintendo também. Que os dois jogos consistem em grande exploração e áreas que você só conseguia explorar com uma certa habilidade. Vamos supor, no início você só tem uma arminha. Daí pra você prosseguir, você precisa de uma arminha que te deixa dar cambalhota no ar mortal. Daí você vai naquele boss, pega ela, você passa pra próxima área. Isso é a alma de Metroidvania. Por que eu comecei com essa introdução? Porque vamos falar de um dos melhores Metroidvania que eu já joguei. Hollow Knight. O que é Hollow Knight? Hollow Knight é um jogo de estilo Metroidvania que segue todos os padrões que eu disse lá atrás. Mas o que diferencia ele desses 1 milhão de jogos Metroidvania? Eu vou explicar agora. Eu acho que uma coisa que a gente não pode negar é que o Hollow Knight tem os gráficos mais bonitos de todos. Eles basicamente abusaram do sistema de layers. Basicamente, cada cena tinha 7 layers diferentes pra dar uma sensação de um jogo 3D, só que era 2D de plataforma. Só que não é só de gráficos que se faz um jogo. A gameplay dele também era muito boa. Segue o estilo Metroidvania, só que tem um diferencial, que daí você vai evoluindo, você não evolui com a arma, você vai pegando habilidades pro seu personagem. Eu acho isso super legal em si. Tem a jogabilidade, que você vai aprendendo de acordo com o jogo vai te ensinando. E é um dos melhores tutoriais que eu já vi em jogos. E vamos mas como eu já expliquei, eu vou falar um pouco da história, porque naquele vídeo lá, 5 jogos indies, na minha opinião, que eu mais achava legais, eu falei que eu não conseguia compreender muito bem a história de Hollow Knight. Mas agora, como eu passei muito tempo, eu já joguei muito jogo, eu sei completamente o que é a história de Hollow Knight. Tudo bem que eu posso estar um pouco errado, que me passa teorias da história dele, mas então vamos lá. Começa lá, com a chegada do Rimin na borda do reino. Ele basicamente foi na borda do reino pra morrer e ressuscitar um novo corpo menor para conversar melhor com os insetos, para poder governar aquela terras perdidas. E daí, como ele parou lá na borda do reino, e é do lado da Cidade das Lágrimas, como é uma área do lado, ele falou que lá seria a capital do reino. Só que daí chega a Radiância, que fica na mente das mariposas. E como o Rei Pálido queria ser o maior monarca que ele podia ser, ele pediu para mariposas esquecer a Radiância. Só que a Radiância basicamente não funciona. Quanto mais as pessoas sabem dela, mais ela é forte. Quanto menos as pessoas sabem dela, mais forte elas ficam. Então daí foi quando surgiu a infecção. Tem de forma para ele se defender dessa infecção, ele decide mexer com os Voids, que a gente consegue lá no abismo. E com Voids ele criava receptáculos, e um monte desses receptáculos ficam perdidos ou pela Hollow Mesh, ou a maioria das cascas fica lá no abismo mesmo, porque ele basicamente fez com que moldes escalassem lá um parkour para ver qual seria o mais eficiente contra a Radiância. Então daí chega o Hollow Knight. O Hollow Knight conseguiu passar por esse desafio dele, então ele decide que vai treinar ele para enfrentar a Radiância. Só que nesse meio caminho, como ele foi meio que se tornando um pai do Hollow Knight, ele não era mais uma pessoa vazia, ele já tinha começado a pegar sentimentos pelo Rei Pálido. Então foi por isso que o grande plano dele falhou, por causa que um receptáculo sem coração não pode ter um coração. Isso quer dizer que se deu tudo ruim. Daí ele, por meio de garantia da segurança dele, ele isola o castelo dele num cavaleiro do Palácio Branco. Daí, quando a gente vai terminar de escalar o Palácio Branco, a gente vê ele morto. Tem muitas coisas que eu acabei não contando, mas basicamente esse é o resumo
da história do jogo em si. O jogo não tem muito mais coisa, né? Além da linda variedade de coisas e as músicas também são muito boas, os efeitos que saem da caminhadinha. O jogo merece um excelente. Então tá, aproveitando que eu já falei de tudo do jogo, agora vamos falar de um dos melhores fatores do jogo, que é a dificuldade do jogo. Bem difícil, mas não chega ao nível de ser impossível. Ele é considerado tipo um Dark Souls de insetos, mas eu não sei se isso é bem verdade. O jogo é bom, só que também tem alguns bugs que não podem ser ignorados. Um dos principais bugs que todo mundo conhece é o bug da invencibilidade. Você fica imune a qualquer tipo de dano, só que você tem que fazer uma coisa bem difícil. E também tem um bug que atrapalha muito na gameplay, que às vezes você sai voando e nunca mais volta. Tipo, eu tava jogando uma vez pra pegar um fragmento de receptáculo, eu caí num lugar que tinha um monte de besourinho. Eu simplesmente fiquei grudado na parede por causa de um bug do jogo. Eu já vi muito mais bugs onde o bicho fica girando, acho que eu vou colocar aqui. Mas eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!